Samuca, aproveitando o gancho de ouro do amigo aqui, Gabriel Peck, essa situação com o Cruzeiro, tem matéria na Central da Toca falando de proposta recusada. Quais são as novidades aí sobre Peck? Tá se aproximando? Ô Caramujo, tá lá no Central da Toca e a gente apurou aí nas últimas horas. O Cruzeiro fez uma proposta de 8 milhões de dólares e essa foi recusada pelo Los Angeles Galaxy. As últimas conversas, o que a gente tem é que da parte do PEC já não tem tanta distância assim para questão salarial e tudo. O Bahia também quer, segue aí negociando e o Cruzeiro vê no Gabriel Peck um nome que vai chegar para ajudar o time do técnico Arthur Jorge e pelas informações que a gente tem, é um desejo muito firme do Arthur Jorge de ter esse ponta canhoto e o nome do Gabriel Peck foi o de maior consenso nessa busca do Cruzeiro. Tanto que as conversas já tem aí, tem quanto tempo que a gente trouxe essa informação, né? Já vai talvez aí para um mês. O Los Angeles Galaxy, num primeiro momento, ele colocou o preço de 14 milhões de dólares. Hoje, ele já topa negócio na casa dos 12. E o Cruzeiro ficou de fazer uma nova proposta, pensando ali em 10, e o Galaxy mantendo um percentual. Não sei se isso vai rolar. O PEC já teve mais de uma conversa, inclusive, e ele vê uma possibilidade aí de um retorno ao futebol brasileiro, cada um com o seu projeto, né? O Cruzeiro aqui, o Bahia, não sei se teria mais clube. E vamos ver, as negociações do Cruzeiro, às vezes elas... vai vir a segunda proposta, aí do nada some tudo, não acontece mais nada. Vai para outro nome, ou não vai para nome nenhum, mas parece que o Cruzeiro quer muito, né? Senão não ia estar conversando já em 3, 4 semanas. Então vamos ver. Mas parece que essa posição aí o Cruzeiro quer realmente buscar um reforço na janela. E se contratar um jogador com essas características e que possa entregar gols e assistências, como é o PEC, eu acho que é um ponto que o Cruzeiro realmente precisa ter. Talvez ali naquela condição junto com o primeiro volante, né? Mas você ter um atacante que vai te entregar. E eu acho que o PEC entregaria, tá? Eu sei que tem muita gente aí, Bagre, não sei o que, isso e aquilo. Mas eu vejo no PEC um bom jogador. E outra, se o Cruzeiro pensa em contratar um atleta assim, não vai conseguir por menos que isso, né? Não. Não mesmo. Toda contratação é uma aposta, né? Mas Sim. eu acho que o PEC chegando hoje, ele teria muito mais condição de... Por exemplo, quando o Cruzeiro foi buscar o Arroio, pagou 8 milhões de euros, pela metade, 50%. Uma aposta total, né? Tanto que até agora ele tá... Vai, não vai, vai, não vai. Oscila. Sim, o Peck eu acho que é um jogador que chegaria pronto para jogar e para entregar gols e assistências aí, que é o que o Cruzeiro precisa. Eu também acho, e acima de tudo, né, assim, quando o Peck sai do Brasil, ele sai fazendo a melhor temporada dele em números, né, em participações em gol e assistência, ajudando, sendo talvez ele um dos principais jogadores do sistema ofensivo do Vasco ao lado do Verratti, e ele entregava também muito comprometimento sem a bola, né? Ele era um cara que ajudava nesses momentos, era um jogador aguerrido, né? Então a gente não ficaria talvez só naquela, não, ele é um atacante que ajuda muito na recomposição, ajuda sem a bola, mas que raramente ele vai lá e faz a função primária dele, que é dar uma assistência ou que é marcar um gol. Se o Cruzeiro, aí eu tô falando pra mim, tá? Conseguisse chegar nesse valor ali, chegar num consenso nesse valor de 10 milhões, por mais que o Galaxy permanecesse com uma porcentagem ou com um percentual, seria o cenário ideal. Às vezes a gente vê muito nas redes sociais o movimento, com esse valor você contrata um jogador melhor. Outro dia eu vi até uma discussão assim no Twitter, o cara, então fala quem? E aí o amigo do tweet desapareceu, não falou. Mas eu gosto do nome, é um atleta que me agrada, é um atleta jovem ainda, né, 25 anos. Acho que tem margem aí para poder render um bom tempo. Acho que vale a pena o Cruzeiro seguir nessa negociação. Tomara
que siga, né? Que não aconteça isso que o Samuel falou, vai chegar a segunda proposta e ela nunca chega e o Cruzeiro se dispersa, né? Se perde nesse meio do caminho. Ghosting. Sim. Deu ghost. Já é um bom indício o LA Galaxy diminuir a pedida, né? Mostra que eles estão propensos a negociar o jogador, pelo menos em um valor que seja justo. E eu acho que 10 milhões de dólares, olhando o contexto de carreira do Peck, é justo. Até o que ele fez por lá, é um dos caras mais benquistos do time, né? O mais legal do Peck, por mais que a gente tenha aí nossas ressalvas importantes quanto à MLS, mas ele manteve o bom ritmo depois que saiu do futebol brasileiro por lá. Seguiu jogando bem, seguiu entregando gols, assistências. Foi um cara que manteve essa curva de evolução, né? A gente tá falando de um cara que, no mínimo, nos últimos 4 anos, ou cerca disso, tá conseguindo render em bom nível, entregando tudo aquilo que o Cruzeiro precisa, né? O Peck, antes de fazer essa ótima temporada pelo Vasco em 2023, sempre foi conhecido muito pela entrega, né? Por ser um cara muito aplicado, por ser um cara muito comprometido e até corajoso, arrojado. Errava bastante? Errava, mas ele não é aquele ponta burocrático. Isso daí é um fato. Sempre é um cara que vai buscar bastante 1 contra 1, mas evoluiu. E evoluiu um momento difícil demais do Vasco. Ele ainda garoto, jovem, tendo uma pressão da torcida que esperava muito dele. E em alguns momentos ele tinha dificuldade mais pelo contexto do que propriamente por qualidade. Ele chama a responsabilidade e é determinante para que o Vasco permaneça na Série A. O Cruzeiro tá precisando de um ponta regular, capaz de entregar gols, capaz de entregar assistências, que tem aí condições de atuar com regularidade, e é algo que o Peck demonstra, não tem um histórico delicado em termos de lesões, e ainda tem margem para evoluir. Fora que até pelas informações dadas pelo Samuca, pelo Central da Toca, tem a total aprovação do Arthur Jorge, né? O Arthur Jorge já enxergou que o Peck é um cara do perfil que ele deseja, que vem para acrescentar. E aí, olhando o contexto de pontas do Cruzeiro, que a gente ainda tem alguma dúvida, até mesmo dos bons jogadores, do Arroio, do Sinisterra, e aí tem o Christian aparecendo nesse primeiro momento como melhor ponta. Para mim, o Peck tem totais condições de ser um titular dentro desse time. Tomara que o Cruzeiro siga se esforçando, porque é o perfil de reforço que o Cruzeiro precisa. Se o Cruzeiro, por exemplo, buscar um volante, eu não tô falando dentro dos mesmos valores, não. E é claro que não vai buscar um volante por 10 milhões de dólares, né? Mas assim, se o Cruzeiro conseguir buscar, por exemplo, o primeiro volante do perfil do Peck, olhando todo o contexto, eu vou gostar demais. É esse caminho que o Cruzeiro tem que traçar para reforços, pensando nessa segunda parte da temporada. E até um nome que o Samuel falou na discussão aí, que é o Arroio, pode ser um cenário também muito importante para o Arroio. Se o Peck vem e consegue ali num primeiro momento se consolidar como o cara da função, isso porque o Peck é canhoto, mas ele atua pelo lado direito, né? No Vasco era assim, no LA Galaxy principalmente. Se ele consegue se afirmar nesse primeiro momento como o cara daquela função, dá margem para o Arroio trabalhar num cenário de evolução mais tranquilo, sem ter que ser o cara no primeiro momento. E não quer dizer que lá na frente não possa acontecer do Arroio simplesmente conseguir se consolidar e tomar a vaga do Peck, é o melhor dos mundos. Você ter competitividade. O Caramujo falou isso por várias vezes e é uma frase que eu gosto muito, que é: nenhum jogador pode ter cadeira cativa no time, cara, porque isso é ruim pro time. E pro cara também, porque o cara não é estimulado a evoluir. Ele tá muito tranquilo, ele erra, ele é o titular, ele joga mal, ele é o titular e azar, ele não precisa de evoluir, ele não tem ninguém fazendo sombra. Então acho que pode ser um cenário importante também pro Arroio, o próprio Kenji, que às vezes joga por ali. O Cruzeiro precisa de ganhar essas opções. E eu torço para que essa segunda proposta ela aconteça, o quanto antes, quem sabe, o Cruzeiro possa chegar num denominador comum com relação a essa negociação com a LA Galaxy e contratar, até para que o Cruzeiro possa partir para outras carências. O Samuel trouxe, né? É o pedido principal do Arthur, essa questão de um ponta canhoto. Se o Cruzeiro resolvendo isso, eu torço muito para que o Cruzeiro volte a olhar para a situação do primeiro volante. Eu acho que a gente não pode, por mais uma janela, negligenciar esse problema. Então, se tem ali, claro, uma pedida principal do Arthur, que ela seja resolvida o quanto antes para que você possa atacar as outras situações. Eu acho até que sobre esse ponto do Gabriel Peck, assim, valores, né?
essa questão de, pô, o Cruzeiro ofertou 8, eles pediram 14, aí o Cruzeiro agora tá falando em 10 e eles topariam por 12. Eu honestamente acho que o Cruzeiro, é importante você ter capacidade de negociação, mas certas barganhas, elas te fazem perder muito tempo e talvez perder uma concorrência. Porque a gente sabe que o Bahia é um time que tem uma condição financeira, digamos, o bolso do Bahia não tem fundo. O do Pedrinho é um bolso que ele vai investir o que ele achar que deve. O Bahia é um clube que, se quiser realmente, o Cruzeiro não ganha. Quebra a banca, na né? parte financeira não ganha. Então, assim, eu acho que às vezes valeria para o Cruzeiro, pô, eu vou ficar aqui barganhando por $1 milhão e tudo mais. Tenta fechar logo, cara. O treinador não identificou que esse é o cara que ele quer? Tenta fechar com o jogador para trazer o mais rápido possível, porque tem até outra questão. 2 anos e meio no Campeonato dos Estados Unidos, pô, ele foi muito bem lá, tem ótimos números e tudo mais, mas é um futebol menos competitivo. Então, a gente vai tentar negociar igual o ano passado. Eu lembro que foi uma coisa extremamente irritante, como o futebol voltou, o Cruzeiro não contratou ninguém, e aí o Cruzeiro estava precisando de ponta, os jogos acontecendo, e aí no finalzinho da janela que o Cruzeiro foi trazer o Sinisterra e o Arroio. Cara, tem um mês agora para treinar, para preparar. Tenta trazer o jogador agora. O jogador já tá treinado, já tá conhecendo os companheiros e até questões básicas. Onde é que o cara vai morar, o cara já ter tudo estabelecido, não ter que preocupar com outra coisa nada, que não né? seja o futebol. Tenta trazer, tenta agilizar isso, cara. O Cruzeiro tá precisando de opção. A gente precisa qualificar. E se depois do que o Arthur Jorge fez, se ele pede um jogador, a diretoria do Cruzeiro não consegue trazer é tão difícil, a gente trouxe um lateral e foi uma reposição. O Rojas não é melhor que o Kaique. O Rojas é um jogador de característica diferente, mas é uma reposição. O Cruzeiro não fez nenhum investimento nessa janela. Então eu acho que o Cruzeiro precisa sim entregar para o Arthur Jorge qualidade. O Cruzeiro fez assim na conta do chá, a gente já usou até a palavra milagre. O que o Arthur Jorge fez aqui no Cruzeiro foi absurdo. Pô, a gente vai ficar esperando isso de novo? Eu acho que tá na hora da diretoria do Cruzeiro se mexer com um pouco mais de rapidez, porque essa velocidade paquidérmica de mercado aí, que no ano passado a gente viu, custou caro pro Cruzeiro. A gente perdeu pontos ali que talvez, se o Cruzeiro tivesse vencido, poderia ter brigado a sério pra ser campeão, cara. Assim, se a pedida chegou, sei lá, nesses 12, né? Sei lá, 10, 2 de bônus, sabe? Que aí eu acho que o bônus você consegue prorrogar para pagar. Já estão fazendo isso tanto com o Cruzeiro, né? Com o Cruzeiro é uma estratégia que hoje muita gente faz, né? Não sei. Sim. E é até uma forma de respaldar o trabalho do Arthur Jorge também, né?